Fala galera, aqui é o Cifa, o meu tipo de personalidade é ESTP e hoje eu tô aqui de volta para falar um pouco para vocês do tipo de personalidade ISTP, para você que desconfia que talvez seja ISTP ou para aquela pessoa que você acha que seja ISTP. Vamos lá comigo para você saber se você identifica essas características que eu vou falar nela ou em você. Bom, para começar, dá para dizer que o tipo de personalidade ISTP, ele tem muita facilidade e muita confiança na própria lógica dele. Então ele é aquele tipo de pessoas que tem opiniões fortes, que fala às vezes as coisas na lata, é extremamente direto. Ele confia muito na capacidade lógica dele, na capacidade dedutiva, então ele não vai buscar muitas referências, acaba por vezes não fazendo muita pesquisa e mesmo assim ele consegue chegar a conclusões lógicas. Muitas das vezes são conclusões certas, né? Nem sempre, mas ele sempre tem uma dedução sobre as coisas, ele confia muito na lógica dele e nas opiniões que ele tem. O único jeito de você convencer esse tipo de personalidade de que ele está errado é você fazendo uma ampla pesquisa e apresentando para ele com referências, com estudos que ele possa verificar ponto a ponto e falar, é mesmo, isso aí tá certo. É o tipo de personalidade que está sempre fazendo aquela análise do verdadeiro ou falso. Então ele sempre vai ter opiniões muito fortes, opiniões muito diretas e principalmente concretas, né? Esse tipo de personalidade ele sempre vai se basear no que já existe, no que é real, no que ele pode enxergar. O ISTP é um tipo muito concreto e lógico, então ele vai sempre analisar o que existe, o que é real. Ele vai ignorar o que é metafísico, o que pode acontecer, o que ainda não aconteceu na realidade, né? Esse tipo de personalidade ele não tem interesse nesse tipo de coisa. Uma segunda característica do ISTP que a gente pode dizer é que é um tipo de personalidade que está sempre buscando oferecer soluções práticas sobre as coisas. Então, ele é o tipo de personalidade que quando você precisa de alguma coisa, ele vai lá fazer para você ou vai te apresentar uma solução para aquilo. Ele vai sempre buscar um jeito de melhorar a sua experiência naquele momento, com base no que está acontecendo no momento ou no que já aconteceu. Então ele vai lá e ele vai procurar soluções práticas. Inclusive, esse tipo de personalidade, ele se sente até ofendido se você tirar dele essa função de resolver os problemas para você, né? Ele é o tipo de personalidade que ele vai se sentir mal, vai se sentir realmente ofendido, né? Se você tirar a oportunidade dele de resolver problemas, de colaborar com você de alguma forma. Isso, lógico, se o ISTP ou a ISTP em questão gostar de você, ele vai se sentir ofendido se você tirar a função dele de resolver problemas, de, enfim, fazer algum reparo em alguma coisa que você precisa. Por serem introvertidos, eles gostam bastante de ficar sozinho, então eles gostam de trabalhar sozinho, de resolver as coisas do jeito dele. É o tipo que tem aquele famoso ditado, se você quer uma coisa boa, faça você mesmo. Então, se você já falou ou já pensou isso, ou se você conhece alguém que pensa e fala dessa forma, é um indicativo de que essa pessoa é ISTP. Uma terceira característica que a gente pode falar desse tipo de personalidade é a constante busca pela liberdade, pela autonomia, principalmente na hora de tomar decisões. Então, se você é um tipo que não gosta que tomem as suas decisões ou que decidam por você, ou que decidam sem você estar junto, esse é mais um indicativo de que você é ISTP. Porque para esse tipo de personalidade, ele é o cara que, como eu falei anteriormente, é o cara que resolve os problemas, que chega nas conclusões lógicas primeiro. Nem sempre isso é verdade, óbvio, mas na cabeça do ISTP é assim. Então, para esse tipo de personalidade, uma outra maneira de ofender ele é você tomar decisões por ele, ou atropelar as decisões dele, enfim, tirar a autonomia e principalmente tirar a liberdade. Se você tirar a liberdade do ISTP, ele com certeza, o mínimo que ele vai fazer é gritar com você, ficar muito bravo, quebrar as coisas. Enfim, nunca tome a liberdade de decisão do ISTP e nem a liberdade física e concreta dele de ir e vir, de falar, de ter opiniões, de fazer alguma coisa efetivamente. O ISTP ele não gosta de ser controlado dessa maneira em relação às decisões dele. O que você
o que é o ideal para ISTPs é ter alguém que avise sobre as consequências das atitudes dele. Porque na maioria das vezes, o ISTP ele não tem noção das consequências a longo prazo das atitudes que ele tem. E isso é um problema na vida dele, né? Acaba prejudicando muito ele. Porque ele tem noção das consequências imediatas, das reações, porque por ser um tipo que vive no aqui e agora, ele está muito ligado em como as pessoas estão reagindo ao que ele faz, como as pessoas se sentem em relação àquilo, mas a longo prazo ele nunca tem consciência do que pode acontecer. Por exemplo, em 1 ano, 2, 5, 10 anos, esse tipo de personalidade, ele nunca pensa nesse tipo de consequência. Então, se você se identifica com isso, você vive no aqui e agora, você tem noção das reações das pessoas, mas você já teve problema com isso, de não saber as consequências das suas atitudes, esse é mais um indicativo de que você é ISTP. Bom, a quarta e a última característica marcante dessa personalidade é, na verdade, um dos pontos fracos que ela tem. O ISTP, tanto aí o homem quanto a mulher, ele, durante boa parte da vida dele, e pode-se dizer até o fim, ele tem um problema de não se sentir aceitado pelas pessoas. Ele se sente rejeitado, vamos dizer, socialmente rejeitado. Tem um tipo de ansiedade social. Então, o que isso significa? Que ele não consegue conceber que as pessoas vão aceitar as opiniões fortes dele, essa necessidade de liberdade dele. Ele acha que as pessoas não vão entender. E muitas vezes as pessoas não entendem mesmo. Então, esse tipo de personalidade pode evitar situações sociais, ainda mais por ser introvertido, ele acaba querendo fugir de eventos muitas vezes, porque ele sente que ele vai perder a liberdade de falar o que ele pensa, ou que ele vai perder a liberdade de ir e vir, por exemplo, e se eu não quiser mais estar nesse evento? E se eu não quiser mais ver essas pessoas? Ou principalmente, e se essas pessoas não gostarem de mim? Não gostarem do meu jeito? Então, essa questão da aceitação é uma coisa que é uma constante na vida do ISTP. Ele não se sente aceitado pelas pessoas, né? Então, se você se identifica com isso, ou se você identifica isso em alguém da sua vida, tenta colaborar com a aceitação dessas pessoas, explicar para elas de que as pessoas que realmente valorizam o ISTP vão aceitar as opiniões dele, vão aceitar o jeito dele na vida dele, né? E ninguém também tem que ser diferente, né? Tem que mudar por aceitação. Apesar que o ISTP ele entende bem isso, não é o tipo de pessoa que vai fingir ser o que ele não é. Mas ele é muito manipulável pela culpa também. Então, muitas vezes ele fala alguma coisa, ou ele faz alguma coisa e ele é repreendido por aquilo, e ele acaba se sentindo muito culpado. Então, esse é um jeito de manipular o ISTP, pela culpa. No entanto, existem, por exemplo, situações em que isso pode ser positivo. Por exemplo, quando o ISTP ele faz alguma coisa sem ter a consequência das atitudes dele, né, claras, como eu falei anteriormente, ele vai querer fazer mesmo sem pensar nisso. Então, se ele tiver alguém que vai avisar ele sobre as consequências das coisas que ele faz, você pode culpar ele. Fala assim, olha, eu avisei que isso ia acontecer se você fizesse tal coisa. Então, esse tipo de coisa é muito efetivo aí para educar o ISTP, né? Eu não tô falando que os ISTPs não são educados, mas essa questão de não saber a consequência das atitudes é real e é séria, coisa que pode ser grave na vida dessas pessoas. Então, essa constante também é muito real, da aceitação. E principalmente a melancolia que envolve isso. Porque o ISTP é um tipo que ele é muito melancólico quando ele sente que ele não é aceitado, quando ele sente culpa, quando ele sente que ele perdeu a liberdade. Ele é o tipo mais melancólico, né? Por mais que tenha muita gente aí que fala que o INFP é o tipo que é triste, que mais chora, que é mais melancólico. Na verdade, né, o ISTP é o tipo mais melancólico de todos, que pode ser, né, ou potencialmente mais melancólico. Mas também é o tipo mais feliz, que mais se diverte. Ele vive nesses extremos, entre a melancolia e a alegria, né? Então, se você tem um ISTP na sua vida, cultive os momentos alegres com ele, experiências compartilhadas. Quando ele te mostrar alguma coisa que ele fez ou que é importante para ele, veja, né? Dê atenção para o ISTP, porque é muito difícil para ele nessa batalha constante de aceitação de quem ele é, né? E não por si mesmo, porque ele até se entende, mas por outras pessoas.
Bom, então é isso, vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, deixa sua curtida, compartilha com aquele seu amigo que é ISTP ou aquela pessoa que você desconfia que seja, né? E se você quiser verificar o seu tipo de personalidade numa conversa comigo, acesse o link que eu vou deixar aí do nosso site na agenda e agende online aí uma conversa comigo. Você vai receber um PDF exclusivo com as informações sobre o tipo de personalidade, sobre o seu tipo, e vai contribuir, né, com a minha pesquisa, contribuir com o levantamento de dados sobre o tipo de personalidade que a gente tem muita carência aqui no Brasil, né, e no mundo inteiro, de certa forma. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.